Capítulo 10. Comunicação não tem a ver com falar, tem a ver com ouvir Martin Luther King, um homem que se tornaria um símbolo de todo o movimento pelos direitos civis, optou por proferir seu famoso discurso: "Eu tenho um sonho diante de outro símbolo, o Lincoln Memorial." Como King, Lincoln permanece um símbolo americano do valor da liberdade para todos. Grandes sociedades compreendem a importância que os símbolos têm de ratificar seus valores e de assimilar suas crenças. Ditadores compreendem muito bem a importância de símbolos, mas, no caso deles, os símbolos em geral se referem a eles próprios, não a uma crença maior. Símbolos que tornam tangível o que é intangível. E a única razão de terem significado é que nós lhes infundimos significado. O significado está em nossa mente, não propriamente no símbolo. Apenas quando o propósito, a causa ou a crença é clara, é que um símbolo é capaz de exercer grande poder. A bandeira, por exemplo, nada mais é do que um símbolo dos valores e das crenças das nações. E em uma batalha, os soldados seguem a bandeira. É um símbolo de grande poder. Já reparou alguma vez na bandeira americana no braço direito de um soldado? Está virada para trás. Não é um erro. Está assim de propósito. Uma bandeira tremulando em um mastro quando o exército avança em batalha, vista do lado direito, pareceria estar ao contrário. Se estivesse no sentido correto no braço direito do soldado, ia parecer que o soldado está batendo em retirada. Nossa bandeira está incutida de tanto significado que já houve quem tentasse aprovar leis proibindo sua profanação. Não é o material com que a bandeira é feita que esses patriotas querem proteger. As leis que eles propõem nada têm a ver com destruição de propriedade. O objetivo é proteger o significado que o símbolo representa, o porquê. As leis que elaboraram tentavam proteger o intangível conjunto de valores e crenças que os símbolos carregam. Embora as leis tenham sido rejeitadas pela Suprema Corte, elas suscitaram debates contenciosos e carregados de emoção. Contrapõem nosso desejo de liberdade de expressão ao nosso desejo de proteger o símbolo dessa liberdade. Ronald Reagan, o grande comunicador, conhecia muito bem o poder de símbolos. Em 1982, foi o primeiro presidente a convidar um herói para sentar-se no balcão do salão na Câmara dos Representantes durante o discurso do Estado da União, uma tradição que desde então é realizada todo ano. Homem que transpirava otimismo, Reagan sabia o valor de simbolizar os valores dos Estados Unidos em vez de apenas falar sobre eles. Seu convidado, sentado junto à primeira-dama, era Lenny Skutnik, um funcionário do governo que tinha mergulhado no gelado rio Potomac apenas alguns dias antes para salvar uma mulher. Ela havia caído do helicóptero de resgate depois de um avião da Air Florida ter caído no rio. Reagan estava tentando ressaltar que as palavras são vazias, mas feitos e valores são profundos. Depois de contar a história de Skutnik, ele reforçou: "Não permita que ninguém lhes diga que os melhores dias dos Estados Unidos já ficaram para trás, que o espírito americano foi derrotado. Nós o temos visto triunfar com demasiada frequência em nossas vidas para parar de acreditar nele agora." Skutnik transformara-se para Reagan no símbolo da coragem. A maior parte das companhias tem logomarcas, mas poucas foram capazes de convertê-las em símbolos significativos. Como a maioria das companhias são falhas ao comunicar aquilo em que acreditam, a maior parte das logomarcas é destituída de qualquer significado. No melhor dos casos, as logomarcas servem como ícones para identificar uma companhia e seus produtos. Um símbolo pode não ter qualquer significado profundo se não soubermos por quê. Ele existe em termos maiores do que o de simplesmente identificar a companhia. Sem a clareza do porquê, uma logomarca é apenas um desenho. Dizer que uma logomarca representa qualidade, serviço, inovação e afins apenas reforça seu status de ser somente uma logomarca. Essas qualidades têm a ver com a companhia, não com a causa dela. Não se esqueça dos ditadores. Eles compreendem a força dos símbolos, mas não entendem que os símbolos se referem a eles mesmos. Muitas companhias acabam agindo como ditadores. Tudo diz respeito a elas e ao que elas querem. Elas nos dizem o que fazer, do que precisamos, dizem que têm respostas, mas não nos inspiram e não comandam nossa fidelidade. Para avançar mais um passo com essa analogia, ditadores mantêm seu poder pela ameaça e pela recompensa, e qualquer outra manipulação que consigam imaginar. As pessoas seguem ditadores não porque querem, mas porque são obrigadas.
Para que companhias sejam percebidas tal qual grandes líderes e não ditadores, todos os seus símbolos, incluindo logomarcas, precisam representar algo no qual possamos acreditar, algo que possamos apoiar. Isso exige clareza, disciplina e consistência. Para que uma logomarca se torne um símbolo, as pessoas têm que se inspirar a usá-la para dizer algo sobre quem elas são. As etiquetas da moda na alta costura são um exemplo mais óbvio disso. As pessoas as usam para demonstrar status, mas muitas são um tanto genéricas no que simbolizam. Existe exemplo ainda mais profundo. Harley Davidson. Há pessoas que andam por aí com tatuagens da Harley Davidson. É uma loucura. Elas tatuam uma logomarca de uma empresa multinacional. Algumas nem sequer têm uma moto da marca. Por que pessoas racionais fariam uma tatuagem de uma logomarca? O motivo é simples. Por anos, a Harley foi absolutamente transparente em relação àquilo em que acredita. Foi disciplinada quanto a um conjunto de valores e de princípios, guia e obstinadamente consistente em tudo o que dizia e fazia. Depois disso tudo, a logomarca tornou-se um símbolo. Não servia só para identificar mais uma companhia e seus produtos. Identificava uma crença. Na verdade, a maioria das pessoas que tatuam logomarcas da Harley Davidson não faz ideia de qual é o valor de uma ação da Harley. Não faz ideia se houve ou não alguma mudança em sua direção na semana anterior. O símbolo não é mais da Harley. A logomarca agora incorpora todo um conjunto de valores, os das pessoas. O símbolo não diz mais respeito a Harley, diz respeito às pessoas. Randy Flower, ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos e hoje gerente-geral de uma concessionária da Harley Davidson na Califórnia, exibe com orgulho uma grande tatuagem da Harley em seu braço esquerdo. Simboliza quem eu sou, diz ele. Principalmente diz que sou americano. Cliente e companhia são agora uma coisa só. O significado da Harley Davidson tem valor para as pessoas, pois, para os que acreditam no porquê da Harley, esse porquê as ajuda a expressar o significado de sua própria vida. Graças à clareza, à disciplina e à consistência da Harley, a maioria saberá o que aquele símbolo significa. Na verdade, o símbolo tornou-se tão significativo que 12% da receita da Harley Davidson vem estritamente de merchandising. Isso é incrível. No entanto, não são apenas logomarcas que podem servir como símbolos. Um símbolo é qualquer representação tangível de um conjunto claro de valores e crenças. Um dedo sujo de tinta era, para iraquianos, um símbolo de um novo começo. Um ônibus vermelho de 2 andares ou um chapéu de cowboy são, ambos, símbolos de culturas nacionais. No entanto, símbolos nacionais são fáceis de identificar, pois as pessoas têm uma clara noção de uma cultura que foi reforçada e repetida durante gerações. Não é a companhia ou organização que decide o que seu símbolo significa, é o grupo fora do megafone, no caótico mercado, que faz isso. Se com base nas coisas que veem e ouvem, os que estão do lado de fora forem capazes de se reportar aquilo em que a organização acredita com clareza e consistência, então, e só então, um símbolo pode começar a assumir um significado. Esse é o teste mais autêntico de quão efetivamente se produziu um megafone, quando a clareza é um filtro que atua ao longo de toda a organização e aparece vívida em tudo que dela emana. Voltemos ao comercial 1984 da Apple mencionado no início do capítulo 9. Para quem assistiu, ele faz pensar na Apple e em seus produtos, ou você simplesmente gosta do sentimento que ele evoca? E a frase "pense diferente" lhe diz alguma coisa? Se você é um consumidor de Mac, provavelmente adorou esse comercial. Pode até lhe causar arrepios ao assistir. Um teste infalível de que o porquê se conecta a você em nível visceral, ou límbico. De fato, depois de você saber que esse comercial é da Apple, ele pode ter reforçado sua decisão de comprar um Mac, seja pela primeira ou pela 10ª vez. Esse comercial, como toda a publicidade da companhia, é uma das coisas que a Apple tem dito ou feito e que reforça aquilo em que ela acredita. Ele é, em cada mínimo detalhe, consistente com a crença que a empresa corporifica. E se o comercial lhe diz algo e você não é um adepto da Apple, tudo indica que ainda assim você gosta da ideia de pensar de maneira diferente. A mensagem desse anúncio é uma das coisas que a Apple faz para contar sua história. É um dos uquês para seu porquê. É um símbolo,
É por isso que as pessoas comentam que uma peça de publicidade realmente me diz algo. Na verdade, ela não está dizendo a você. Está dizendo aos milhões de pessoas que viram um anúncio. Ao afirmar que algo lhe diz algo, o que de fato se está afirmando é que, em meio a toda essa desordem e esse barulho, você é capaz de ouvir. Você pode ouvir e vai prestar atenção. Isso significa que uma mensagem transmitida pelo megafone ressoou. Tudo que emana do porquê serve como meio para que uma organização articule aquilo em que acredita. Aquilo que uma companhia diz e faz constitui os meios pelos quais ela fala. Muitas companhias atribuem um peso desproporcional a seus produtos ou serviços simplesmente porque são essas coisas que fazem o dinheiro entrar. Mas há muito mais coisas que desempenham papel igual quando se fala com o mundo. Embora os produtos possam ser vendidos, sozinhos não criam fidelidade. Na verdade, uma companhia pode fidelizar pessoas que nem sequer são suas clientes. Eu falava bem da Apple muito antes de ter comprado um Mac. E falei depreciativamente de certa marca de PC, apesar de ter comprado seus produtos durante anos. A clareza, a disciplina e a consistência da Apple, sua capacidade de construir um megafone, não uma companhia, que fala claro e alto, é o que lhes permitiu contar com essa fidelidade. A empresa é acusada de que seus seguidores criaram uma espécie de seita. Os que estão dentro da companhia com frequência são acusados de seguir a seita de Steve. Todos esses elogios ou insultos são indicações de que outros adotaram a causa e a tomaram para si. O fato de especialistas descreverem seus produtos e seu marketing como um estilo de vida reforça a ideia de que as pessoas que gostam dos produtos da Apple estão usando o que a Apple faz para demonstrar sua própria identidade. Chamamos isso de marketing do estilo de vida, porque as pessoas integraram produtos comerciais no estilo de suas vidas. A Apple, com grande eficiência, construiu um megafone, alavancou a lei da difusão da inovação e convidou outros a ajudarem a difundir a doutrina. Não pela companhia, por eles mesmos. Mesmo as promoções e as parcerias servem como demonstração tangível daquilo em que acreditam. Em 2003 e 2004, a Apple fez uma promoção para o iTunes com a Pepsi, refrigerante promovido como a escolha da próxima geração. Fazia sentido a Apple fazer negócio com a Pepsi, principal desafiante da Coca-Cola, que representava o status quo. Tudo que a Apple faz, tudo que diz e realiza, serve como demonstração tangível daquilo em que acredita. O motivo de eu usar o exemplo da Apple de forma tão ampla neste livro é porque a companhia é tão disciplinada em como faz as coisas e tão consistente em o que faz que, amando-a ou odiando-a, todos temos noção de seu porquê. Sabemos no que ela acredita. A maioria de nós não leu livros sobre a companhia, não conheceu Steve Jobs pessoalmente, não perambulou pelos corredores da sede da Apple para conhecer sua cultura. A clareza que temos quanto àquilo em que a Apple acredita vem de um único lugar. A Apple, as pessoas não compram o que você faz. Elas compram porque você o faz. E a Apple diz e faz apenas coisas nas quais acredita. Se o que você faz não demonstra aquilo em que você acredita, então ninguém saberá qual é o seu porquê. E você será obrigado a competir por meio de preço, serviço, qualidade, recursos e benefícios. O material de que são feitas as commodities. A Apple tem um megafone poderoso e é excepcionalmente boa em comunicar sua história. O teste do Apple para aprimorar como e o que fazemos. Sempre olhamos para o que os outros estão fazendo. Vamos a conferências, lemos livros, conversamos com amigos e colegas para ouvir o que dizem e obter conselhos. E às vezes, nós também oferecemos recomendações. Estamos buscando compreender as melhores práticas dos outros para que elas nos ajudem e orientem. Mas é um engano supor que o que funciona para uma organização vai funcionar para outra. Mesmo que o setor, o tamanho e as condições de mercado sejam os mesmos, a noção de que o que é bom para eles é bom para nós simplesmente não é verdadeira. Conheço uma companhia que tem uma cultura incrível. Se perguntados, os funcionários dizem que gostam do fato de que todas as salas de reunião têm uma mesa de ping-pong. Isso significa que se você puser uma mesa de ping-pong em todas as suas salas de reunião, a cultura de sua companhia vai melhorar? Claro que não. Mas esse é um exemplo das tais melhores práticas. A ideia de que copiar o que ou o como as coisas são feitas em organizações de alto desempenho vai por si só funcionar simplesmente não corresponde à realidade. Como no caso da Ferrari e do Honda,
O que é bom para uma companhia não é necessariamente bom para outra. Em outras palavras, as melhores práticas nem sempre são as melhores. Não é apenas o que você faz ou como você faz as coisas que importa. O mais importante é se o que e como você faz são consistentes com seu porquê. Só assim suas práticas serão de fato as melhores. Não há nada errado no ato de olhar para os outros a fim de aprender o que eles fazem. O desafio está em saber quais práticas e quais conselhos seguir. Felizmente, há um teste simples que você pode aplicar para descobrir exatamente o que e como é o certo no seu caso. Trata-se de uma metáfora chamada teste do aipo. Imagine que você vai a um jantar e alguém diz: "Sabe do que você precisa em sua organização?" De M's. Se você não está usando M's em seu negócio, está perdendo dinheiro. Outra pessoa diz: "Sabe do que você precisa?" De leite de arroz. Os dados demonstram que atualmente todas as pessoas estão comprando leite de arroz. Você deveria vender leite de arroz. Uma terceira pessoa lhe oferece outro sábio conselho: biscoitos Oreo. Ganhamos milhões quando implementamos biscoitos Oreo em nossa organização. Você deveria fazer isso. Mais uma pessoa diz: aipo. Você precisa ter aipo. Você ouve todos esses grandes conselhos de todas essas pessoas muito bem-sucedidas. Algumas estão no mesmo setor que você. Outras têm mais sucesso. Algumas deram conselhos semelhantes a outros, com grande sucesso. Agora, o que você faz? Você vai ao supermercado e pega aipo, leite de arroz, biscoitos Oreo e M's. Passa um tempão andando pelos corredores. Vai gastar muito dinheiro se comprar tudo, mas poderá ou não obter algo de valor de alguns ou de todos esses produtos. Não há garantias. Uma coisa é certa: quando está na fila no supermercado com todos estes itens nas mãos, o aipo, o leite de arroz, os Oreos e os M's, ninguém consegue enxergar no que você acredita. O que você faz deveria servir de demonstração tangível daquilo em que você acredita. Mas você comprou tudo. O que aconteceria se você soubesse qual é seu porquê antes de ir ao supermercado? E se o seu porquê fosse fazer apenas coisas saudáveis, que são boas para seu organismo? Você ouve todos os mesmos bons conselhos das mesmas pessoas. A única diferença é que da próxima vez que for ao supermercado, vai comprar somente leite de arroz e aipo. São os únicos produtos que fazem sentido. Não é que os outros conselhos não sejam bons. Só não são bons para você. O conselho não se encaixa. Filtrando suas decisões usando seu porquê, você passará menos tempo no supermercado, gastará menos dinheiro e assim ganhará em eficiência. Você terá garantido que vai extrair valor de todos os produtos que comprou. E o mais importante, com apenas o aipo e o leite de arroz no carrinho, aquilo em que você acredita fica óbvio para as pessoas que passam. Estou vendo que você acredita em cuidar de sua saúde. Poderiam lhe dizer: eu penso da mesma forma. Tenho uma pergunta a lhe fazer. Parabéns! Você acaba de atrair um cliente, um funcionário, um parceiro ou uma referência simplesmente tomando as decisões certas. O simples fato de assegurar que o que você faz demonstra aquilo em que acredita torna fácil para as pessoas que acreditam na mesma coisa encontrarem você. Você comunicou com sucesso seu porquê tendo como base o que faz. Esse é um conceito idealista. E no mundo real, nem sempre esse nível de disciplina é possível. Compreendo que às vezes temos que tomar decisões de curto prazo para pagar contas ou obter alguma vantagem de efeito rápido. Tudo bem. O teste do aipo se aplica nesse caso também. Se você quer um pedaço de bolo de chocolate, vá em frente. A diferença é que quando você começa pelo porquê, sabe muito bem que o bolo de chocolate é uma decisão de curto prazo que não se encaixa em suas crenças. Você não tem ilusões, sabe que só está fazendo isso pela demanda de curto prazo, do açúcar, e que terá de trabalhar com um pouco mais de empenho para eliminar isso do seu sistema. É espantoso o número de negócios que considera que certa oportunidade é aquela que os levará rumo à glória, e depois a vêm estourar e lentamente murchar com o tempo. Eles veem o bolo de chocolate e não conseguem resistir. Começar pelo porquê não só ajuda você a saber qual é o conselho certo a seguir, mas também a saber quais decisões o deixarão fora do equilíbrio. É claro que você pode tomar essas decisões se precisar, mas não faça isso muitas vezes, pois do contrário, com o tempo ninguém saberá em que acredita. Mas aqui está a melhor parte. Assim que eu lhe disse o porquê, você soube que íamos comprar apenas aipo e leite de arroz,
antes mesmo de ter lido. Assim que lhe dei o filtro, assim que disse o porquê, você soube exatamente quais decisões tomar. Isso se chama escala. Com um porquê claramente declarado em uma organização, qualquer um dentro dela é capaz de tomar uma decisão com tanta clareza e precisão quanto o fundador. Um porquê oferece o filtro muito claro para a tomada de decisão. Quaisquer decisões, contratações, parcerias e táticas deveriam passar, todas, pelo teste do AIPO. Quanto mais AIPO você usa, mais confiança você ganha. Mark Rubin é um bom pai. Passa muito tempo com suas duas filhas, Lucy e Sophie. Em uma tarde de sábado, sua esposa, Claudine, levou Lucy para brincar na casa de uma amiga, e Mark ficou em casa para cuidar de Sophie, que tinha 5 anos. Mark queria, na verdade, relaxar um pouco no sofá e não ter que brincar de casa na árvore pela 9ª vez naquele dia. Para manter Sophie ocupada, ele optou por usar a TV como babá. Mark tinha 2 DVDs novinhos como opção. Ele não tinha assistido nem ouvido falar deles na imprensa ou de amigos com filhos pequenos. Mark não estava a fim de assistir ele mesmo ao desenho animado. O plano era deixar Sophie curtindo o filme no quarto enquanto ele assistia outra coisa na sala. Um dos DVDs era de uma companhia da qual ele nunca tinha ouvido falar e o outro era da Disney. Qual deles Mark pôs para tocar? Qual deles você poria no aparelho de DVD? A resposta é tão evidente que a pergunta chega a ser tola. Mas, por diversão, consideremos os fatos. Os 2 DVDs eram de desenhos animados. Os 2 eram adequados para uma criança. Os 2 ostentavam algumas boas resenhas na embalagem. A única diferença é que nós confiamos no DVD da Disney. A Disney não é perfeita. Vez ou outra enfrenta problemas de gestão e de liderança. O valor de suas ações volta e meia cai. O tempo todo há processos movidos contra ela. Alguns a incluem entre todas as detestáveis organizações que trabalham para agradar Wall Street. Então por que deveríamos confiar nela? A Disney opera com um claro senso do porquê. Ela existe para promover uma diversão familiar boa e sadia. E tudo o que diz e faz funcionou durante décadas para demonstrar isso. O motivo de confiarmos na Disney é simples. Sabemos em que ela acredita. Eles passaram no teste do AIPO. É o tempo todo tão consistente em tudo o que diz e faz que os pais confiam na empresa o bastante para expor os filhos a um conteúdo dela sem primeiro analisá-lo. Isso não tem nada a ver com a qualidade dos produtos. Não é racional. A Southwest Airlines também passou no teste do AIPO. A companhia tem sido tão consistente ao longo do tempo que quase sabemos o que esperar dela. Por exemplo, a companhia só oferece lugares não marcados em seus voos para demonstrar que acredita na liberdade. E faz sentido. Uma companhia que atende tanto assim a um indivíduo comum e a valores de igualdade para todos, nunca poderia ter uma estrutura de classes. Se a Delta, a United ou a Continental tentassem fazer o mesmo, não faria sentido. Lugares não marcados não se encaixam em seu modo de ser. Em violação ao AIPO, sandálias Birkenstock, camisetas tingidas, colares de margaridas e uma Kombi. Todos são símbolos dos ideais hippies de paz, amor e tudo que é vegetariano. Assim, houve alguma surpresa em 2004, quando a Volkswagen lançou um modelo de luxo de $70 mil em sua linha. A companhia, famosa por ter posto um jarro com flores frescas no painel de seu New Beetle, lançou o Phaeton como tentativa de competir com carros de acabamento luxuoso, inclusive o Classe S da Mercedes-Benz e o Série 7 da BMW. O carro motor V8 de 335 cavalos alardeava alguns dos mais avançados recursos na indústria, como sistema de suspensão a ar comprimido e controle de clima em 4 zonas. Incluía até um sistema de massagem shiatsu nos assentos, controlado eletronicamente. O carro era uma realização espantosa. Com um interior muito confortável e um monstro na estrada, superava outros carros de luxo mais estabelecidos em sua classe. Os críticos o adoraram. Mas havia um pequeno problema. Apesar de todos os fatos e todos os números, recursos e benefícios, e independentemente da engenharia alemã famosa no mundo inteiro, poucas pessoas compraram o Phaeton. Ele simplesmente não fazia sentido. O que a VW tinha feito era inconsistente com aquilo em que nós sabíamos que eles acreditavam. A Volkswagen, cujo nome traduzido do alemão significa carro do povo, tinha passado gerações fabricando carros para você e para mim. Todos sabiam o que VW significa poder para o povo. A empresa deu vida à sua causa com produtos de qualidade que uma pessoa comum poderia comprar. Em uma única investida de engenhosidade alemã,
A VW colocará a si mesma em total desequilíbrio. Não é a mesma coisa que a Dell lançar um tocador de MP3 ou a United criar a TED, uma companhia aérea de baixo custo. Naqueles casos, não temos ideia de qual seja o porquê das companhias. Sem qualquer conhecimento ou percepção de seu porquê, não poderíamos ser levados a comprar produtos delas que estivessem além de o que elas fazem. Mas neste caso, a VW tinha um porquê claro, porém, o que produziram estava completamente desalinhado com ele. Eles fracassaram no teste do IPO. A Toyota e a Honda sabem disso melhor do que a Volkswagen. Quando decidiram acrescentar modelos luxuosos às suas linhas, criaram novas marcas, Lexus e Acura, respectivamente. A Toyota se tornaram um símbolo de eficiência e acessibilidade para a população. Tinha construído seu negócio sobre uma linha de carros de baixo custo. Sabiam que o mercado não pagaria um valor extra por um carro de luxo que tivesse o mesmo nome ou a mesma logomarca no capô. Embora seja um carro de luxo, o Lexus é mais um OK pro porquê da Toyota. Ainda corporifica a mesma causa dos carros da marca Toyota e os valores da companhia são os mesmos. A única diferença é o que estão fazendo para dar vida à sua causa. A boa notícia é que a VW não voltou a cometer o mesmo erro, e seu porquê continua claro. Mas se uma companhia tenta muitas vezes aproveitar as oportunidades do mercado de modo inconsistente com seu porquê, com o tempo esse porquê fica nebuloso e sua capacidade de inspirar e criar fidelidade se deteriora. O que as companhias dizem e fazem importa. E muito é no nível de o que a causa ganha vida. É nesse nível que uma companhia fala para o mundo, e é quando podemos saber em que a companhia acredita,